Ele foi humilhado no trabalho, acusado injustamente e demitido na frente de todos. Até Deus usar a queda para mudar tudo, pode arrumar suas coisas. Aqui não é lugar para gente como você, o chefe disse, em voz alta, para que todos ouvissem. O escritório ficou em silêncio. Alguns colegas abaixaram a cabeça. Outros fingiram digitar. Ele sentiu o rosto queimar, a garganta fechar e as pernas ficarem fracas. Aquela demissão não era só o fim de um emprego. Era a confirmação do medo que ele carregava havia anos. O de nunca ser respeitado, de verdade. Ele sempre foi o primeiro a chegar e o último a sair. Aceitava horas extras, cobria colegas, fazia tarefas que não eram suas. Precisava daquele trabalho, precisava do salário, do plano de saúde, da estabilidade mínima para sustentar a casa. Se eu fizer tudo certo, ninguém vai me atacar, pensava. Mas estava errado. O problema começou quando um erro apareceu num relatório importante. Um erro que não foi dele. Mesmo assim, o gerente apontou o dedo. Foi você que revisou menos? Acusou. Eu revisei. Mas os dados vieram alterados depois. Ele tentou explicar. Sempre tem desculpa a menos, o chefe respondeu, já irritado. Nos dias seguintes, o clima ficou pesado. Olhares atravessados, comentários indiretos, reuniões sem convite, até que veio a cena final. A demissão pública, fria, injusta. Ele saiu com uma caixa nas mãos, sentindo que tinha sido diminuído como homem. Em casa, a notícia caiu como um choque. A esposa tentou ser forte, mas o medo apareceu. E agora? Perguntou. As contas não vão esperar. Eu vou dar um jeito, ele respondeu. Mesmo sem saber como, as semanas seguintes foram humilhantes. Currículos enviados, respostas automáticas, entrevistas que não avançavam. Um recrutador chegou a dizer: seu perfil é bom, mas você ficou pouco tempo no último emprego. Ele engoliu seco. Como explicar a injustiça sem parecer problema? O dinheiro começou a faltar. Cortes aqui, atrasos ali. Ele passou a evitar encontros com amigos. Não queria responder perguntas. Não queria olhares de pena. À noite, ficava acordado, encarando o teto. Deus, eu fiz tudo certo. Por que isso aconteceu? Pensava. Sem resposta. O ponto de quebra veio quando ouviu o filho comentar com a mãe. O papai não vai mais trabalhar? Aquilo doeu mais que a demissão. Ele entrou no banheiro e chorou em silêncio, apoiado na pia. Eu não aguento mais ser forte. Sussurrou. Eu estou cansado de me sentir pequeno. Num domingo qualquer, aceitou o convite de um amigo antigo para ir à igreja. Sentou no fundo, braços cruzados, coração fechado. A mensagem falava sobre José, acusado injustamente, esquecido, mas não abandonado por Deus. Cada frase parecia atravessar o peito dele. Nem toda injustiça é derrota, menos, o pastor disse. Algumas são livramento disfarçado. Ele saiu dali pensativo. Pela primeira vez, considerou que talvez aquele emprego não fosse o lugar onde Deus queria mantê-lo. Começou a orar diferente. Se essa porta se fechou, me mostra onde o Senhor quer me levar, pediu. Dias depois, recebeu uma ligação inesperada. Um antigo cliente, que lembrava do trabalho bem feito dele, ofereceu um serviço temporário. O era fixo, não era muito dinheiro, mas era uma oportunidade. Ele aceitou. Trabalhou com excelência, sem reclamar, sem se justificar. O cliente indicou para outro, depois outro. Aos poucos, uma rede começou a se formar. Ele percebeu que fora daquele ambiente tóxico, seu valor aparecia naturalmente. Meses depois, foi chamado para uma entrevista numa empresa maior. O gestor foi direto. Recebi ótimas referências suas. Quero saber se você está disposto a recomeçar. Ele respirou fundo. Estou, respondeu. E aprendi muito no processo. Foi contratado, em silêncio, sem anúncio, sem aplauso, mas com dignidade. Em casa, abraçou a esposa e o filho, com lágrimas nos olhos. Deus não deixou faltar, disse, mesmo quando tudo parecia injusto. Algum tempo depois, encontrou um ex-colega que contou que o antigo chefe
Havia sido demitido por práticas abusivas. Ele ouviu em silêncio. Não sentiu alegria. Sentiu paz. Entendeu que Deus não precisa da nossa vingança para fazer justiça. Hoje, ele sabe que aquela humilhação não foi o fim. Foi o empurrão que o tirou de um lugar que estava adoecendo sua alma. Deus não o expôs para envergonhar, mas para libertar. E o levantou num ambiente onde o respeito não precisava ser implorado. Talvez hoje você esteja sendo acusado injustamente, humilhado, tratado como descartável no trabalho ou na vida. Pode ser que tenha perdido algo importante, sem entender o motivo. Deus, vou que ninguém vê. Ele usa a queda para mudar a rota e a injustiça para revelar novos caminhos. Se essa história falou com você, escreva "Eu preciso de Deus" nos comentários e compartilhe com alguém que foi derrubado sem culpa, mas ainda crê que Deus escreve finais melhores.